Olá pessoal, vamos agora fazer questões sobre equipes e conflitos. Também é um tema abordado muito dentro das relações humanas no trabalho. Vamos lá. Ó, essa questão aqui, ele está dizendo que o ambiente ele pode ter conflitos, certo? O ambiente pode ter conflitos. Ele quer saber o que é que representa um efeito negativo. Veja só, para entender essa questão, nós temos que entender um conceito, certo? Temos que entender um conceito. O que é conflito? Conflito é um fenômeno próprio das relações humanas. Elas acontecem por causa de posições divergentes. Então, o conflito é uma divergência em relação a um comportamento, necessidades ou interesses comuns, incompreensões, insatisfações. Então, o conflito é caracterizado uma divergência de opiniões, de ideias, de interesses. Eu tenho basicamente dois tipos de conflito. O conflito funcional, que é o conflito positivo, quer dizer, há divergência, mas a gente quer ir para frente. E o conflito disfuncional, que é chamado conflito negativo. Isso quer dizer o seguinte, que é um conflito que destrói, certo? É um conflito que destrói. A questão ele quer saber isso aqui, ó. Qual é um conflito negativo? Qual a consequência de um conflito negativo? Então deve ser uma coisa ruim, né? É uma coisa que prejudica, certo? O conflito negativo é aquele que prejudica, certo? Então vamos procurar uma questão que fale sobre isso. Ó, o conflito estimula os sentimentos de identidade do grupo, aumentando a coesão. Não, esse é um conflito positivo. A existência do conflito chama a atenção do grupo para os problemas existentes, o que buscará uma solução, evitando assim problemas mais sérios. Quer dizer, é uma ideia para frente. O conflito gera sentimentos de energia ao grupo. Isso é um conflito positivo. O conflito expõe comportamentos que prejudicam o funcionamento da organização, desviando o foco do trabalho para o trabalho produtivo, criando sentimentos de hostilidade. Esse aí é um conflito negativo. Quer dizer, o conflito negativo, ele gera a ideia de hostilidades. Entendeu, pessoal? Então eu tenho que saber o conceito de conflito e saber que ele pode ser positivo ou negativo. Tudo bem? Vamos para a próxima. Olhe, essa aqui ele quer saber vantagens do trabalho em equipe, exceto. Quer dizer, ele quer saber aqui o que não é uma ideia de equipe. Para entender isso, você tem que entender o que é grupo e o que é equipe, certo? O grupo é um trabalho coletivo, porém individual. É aquele cada um por si, Deus por todos. Já a equipe é uma ideia de atingir um bem comum, certo? Mas todos juntos. É aquela equipe que trabalha para atingir aquele objetivo, mas vai todo mundo junto. Já o grupo ele tem um objetivo geral em comum, mas não necessário que apresente. Já a equipe tem que ter um objetivo em comum e todos os membros vão em busca daquele objetivo. As atividades não são complementares, já a equipe é complementar. A convergência de esforços, certo? Relação, normalmente não existe interdependência, já a equipe existe, um depende do outro, certo? Então, existe interdependência. Metas, podem compartilhar informações sobre a meta, mas na equipe elas são conhecidas, todos vão em busca daquela meta. Sinergia, o que é sinergia? É todo mundo junto seguindo o mesmo caminho. Na equipe ela é neutra, certo? Às vezes é negativa. Já a equipe ela é positiva, há uma convergência de esforços, há uma ideia de busca de um objetivo todo mundo junto, então é como se fosse uma coisa só, certo? Responsabilidade individual isolada no grupo. Já a equipe a responsabilidade é individual, mas também coletiva. A habilidade é aleatória e variada. Já a equipe, as habilidades são correlacionadas e complementares. Pessoal, eu tenho que saber a diferença entre equipe e grupo, certo? Nós temos que saber essas diferenças para não errar uma questão da prova. Essa questão é fácil.
Ele quer saber uma vantagem, exceto, ó, mais rica de ideias equipe, comprometimento equipe, agilidade na captação de infusos de informações. Agora a comunicação numa equipe, ela é aberta, ela não é cautelosa. Essa é uma ideia de grupo, certo? É uma ideia de grupo e não uma ideia de equipe. Equipe, a comunicação ela é aberta. Também é uma questão fácil se você soubesse os conceitos de grupo e equipes. Olha só, ele quer saber, né, em relação ao conflito, marque verdadeira ou falsa, certo? Conflito significa a existência de ideias. Não, conflito, pessoal, é uma divergência, não é a existência, e sim a divergência. Então isso aqui já começa errado. Sentimentos, atitudes ou interesses harmônicos, não. O conflito não gera interesses harmônicos, gera interesses conflitantes. Agora, esses interesses conflitantes podem ser no sentido de positivamente ou negativamente. Então, isso aqui está errado. As fontes de cooperação residem nas semelhanças de interesses, sim, reais ou supostas, entre indivíduos e organizações. As fontes de conflito localizam-se em alguma divergência real ou suposta. Quer dizer, fonte de cooperação, cooperar quer dizer se unir, vem de semelhanças de interesse. Já a fonte de conflitos localiza-se devido a alguma divergência. Isso aí está certo. Conflito e cooperação. Conflito sendo uma coisa que gera divergência e a cooperação uma coisa que gera mais união. São elementos integrantes da vida de uma organização, certo? Quer dizer, sempre vai ter convergências, cooperações e conflitos. Atualmente são considerados dois aspectos da atividade social, sendo que ambos estão inseparavelmente ligados entre si. Está correto, certo? Então, conflito e cooperação estão unidos. Aqui está a verdade. O conflito impede as mudanças. Não. O conflito pode ser o motivador de mudanças, certo? Ele não impede as mudanças. Medida em que as soluções são alcançadas, devem ser disfarçadas e sufocadas. Não. O conflito não impede mudanças, o conflito estimula as mudanças. Pessoal, você só muda quando você está em conflito, né? O conflito é importantíssimo para que haja a propagação da mudança, beleza? Então isso aqui está errado, a resposta deve ser a letra, né? A letra, olha só que interessante. Fontes de conflito, o que pode gerar um conflito? Papel ambíguo, recursos escassos, interdependência de atividades, objetivos conflitivos, diferenciação, quer dizer, uma estrutura que é uma coisa e a outra estrutura organizacional que é outra, falhas de comunicação, choque de personalidades, conflitos anteriores, tudo isso pode gerar um conflito, certo? Então a resposta seria a letra A. Tranquilo, pessoal? Vamos para a próxima. Ó, ele quer saber nessa questão como então fomentar cada vez mais o crescimento de uma equipe. Como é que eu vou fomentar o crescimento de uma equipe? Olhe, como é que eu fomento as coisas? Integrando, certo? Ó, qual é a característica da equipe? Fortalecimento do coletivo, monitoramento interno dentro da própria equipe, visão do todo, foco no problema, liderança é compartilhada, o conflito é positivo, o conflito é encorajado, tem clareza de objetivos, tem a coesão, tem comunicação eficaz, tem organização do trabalho, interdependência, habilidades diferenciadas. Então, a ideia aqui é o que? Integrar, unir. Então tem que ser alguma coisa nesse sentido. Ó, como é que eu faço para crescer uma equipe? Integrando mais. Tendo controle relativo sobre o ritmo da equipe? Não. Reduzindo a intercomunicação ou aumentando? Aumentando. Errado. Fortalecendo a integração de ideologias, necessidades e objetivos individuais com ideologia, normas e objetivos da equipe. Corretíssimo. Certo? Corretíssimo.
Limitando a capacidade da equipe de decidir, não. Quando você quer aumentar o crescimento da equipe, você dá liberdade para ela decidir, para ela correr atrás, para ela fazer o que acha melhor, certo? Então isso aqui está errado. São questões, pessoal, da banca que não são questões difíceis, desde que você entenda o conceito geral, certo? Vamos para a próxima. Ele está perguntando aqui, ó, vantagens do trabalho em equipe. Quais são as vantagens do trabalho em equipe? Maior aprofundamento na abordagem dos problemas, maior criatividade e motivação e pouca diversidade de ideias. Poxa, é a 1 e a 2, né? A gente sabe que a equipe ela aprofunda, ela resolve os problemas. E maior criatividade e motivação. Pouca diversidade não. A ideia da equipe é que haja uma grande diversidade. Então essa questão está errado, a resposta deve ser a letra A, 1 e 2, certo? Para a próxima questão. Olha só, o equilíbrio da organização reflete o êxito da organização. Quer dizer, uma organização equilibrada entre a satisfação das pessoas e a organização, quer dizer, esse equilíbrio, né? Em remunerar bem seus participantes com dinheiro ou satisfação não materiais, motivá-los, quer dizer, você entrega, a pessoa fica motivada em trabalhar ali porque ele vê que há interesse da empresa, há crescimento, há ideia de integração, isso gera um equilíbrio, né? Ele pergunta que teoria é essa? Essa ideia de gerar esse equilíbrio. Como é que se chama essa teoria? Bem, essa teoria se chama teoria do equilíbrio organizacional. Veja, essa ideia de equilíbrio gera uma ideia de incentivos, usar bem os incentivos, contribuições, utilidade dessas contribuições, você se sente útil na empresa. Quer dizer, a organização é um sistema de comportamentos sociais, que existem relações, cada participante recebe incentivos em troca das suas contribuições, quer dizer, você contribui e recebe por isso. O participante mantém sua participação enquanto os incentivos que recebe forem iguais ou maiores do que as contribuições. As contribuições participantes são a fonte na qual a organização se alimenta para novos incentivos e a organização será solvente enquanto as contribuições forem suficientes para proporcionar incentivos. Quer dizer, a ideia do equilíbrio é incentivos, contribuições. Então eu contribuo e ganho incentivos, eu contribuo e ganho incentivos, e isso eu vou gerando um equilíbrio na organização entre os interesses das pessoas e o interesse da organização, certo? Então essa teoria que eu falo aqui é a teoria do equilíbrio organizacional, que é a grande teoria do comportamento organizacional, certo? É essa teoria do equilíbrio organizacional. Veja, vamos lá. O trabalho em equipe é essencial para que as organizações possam alcançar seus objetivos. Para tanto, é necessária a existência, se a existência de quê? Somar forças, buscar integração entre as partes envolventes em uma organização. Se eu vou somar forças, se eu vou buscar integração, essa ideia de que, pessoal, somar forças, buscar integração, é uma ideia de empatia. Empatia é eu me colocar no lugar do outro. Entropia e dissonância da ideia de desorganização. E a resposta aqui tem que ser sinergia. Sinergia da ideia de você somar forças para ir para frente, certo? Então a ideia aqui de somar forças é uma ideia de um trabalho em equipe, né? É uma ideia de sinergia. Tranquilo, pessoal? Veja, não são questões difíceis e dá para a gente trabalhar bem essas questões, certo? Encontro vocês na segunda parte da aula. Valeu, pessoal. Até mais.